Social media, mesmo trabalhando o dia todo, você ainda continua ganhando menos do que deveria? Olá, social media, eu sou a Letícia Ferraro, criadora do Podlet. Aqui eu sempre vou te ajudar a se desenvolver como estrategista de conteúdo e transformar o jeito que você pensa e cria conteúdo para as redes sociais. Hoje a gente vai conversar sobre uma das maiores frustrações de quem trabalha no mercado digital, especificamente como social media, claro. As pessoas vendem essa promessa de que no momento em que você entra no digital, você vai faturar 10 mil de cara. E não é bem assim, né? Quem tá mais tempo no digital sabe disso de cor e salteado. Então hoje eu quero conversar com você sobre essa que é uma das maiores frustrações de quem trabalha como social media, que é você tem ali os clientes, você tá fazendo as entregas, tá o dia todo resolvendo problema de cliente, problema de conteúdo, nossa, as horas de criação, ajuste, atendimento, enfim, organização geral do calendário. Só que aí, isso ao longo do mês inteiro você tá fazendo, né? E aí, quando chega lá no final do mês, o faturamento parece que não reflete todo esse esforço que você colocou ao longo daquele mês. Isso gera uma sensação dentro da gente de que, pra gente crescer, a gente precisa trabalhar ainda mais. Mas como que eu vou trabalhar mais se eu já estou trabalhando o tempo todo? Eu preciso de mais cliente, mais demanda, mais horas? Tipo assim, eu preciso me sentir mais pressionada? Será que eu não tô fazendo o suficiente? Esse caminho, na maioria das vezes, ele leva a gente para um lugar de sobrecarga muito grande, não para um lugar de crescimento. Então, às vezes a gente sente isso de que, meu Deus, eu tô sempre ocupada, mas eu não tô conseguindo construir um negócio realmente lucrativo quando se trata, né, de social media, quando se trata da minha empresa. Esse episódio foi feito para você, porque hoje a gente vai falar sobre esforço não ser o principal fator de crescimento, o que realmente atrapalha você de faturar, como o mercado percebe o serviço de social media e o que você precisa mudar para começar a cobrar mais e melhor. E também crescer com estratégia, beleza? A gente tem que começar partindo do princípio que trabalhar mais não significa necessariamente que você vai ganhar mais. A ideia de que, se eu me dedicar o suficiente, o faturamento vai crescer naturalmente. Isso faz sentido até um certo ponto. Porque, afinal de contas, sim, quanto mais você trabalha, mais você deveria ganhar. Só que na prática não é isso que acontece, porque o faturamento, ele não é uma recompensa automática pelo quanto você se esforça. Ele é uma consequência de posicionamento, conteúdo, prospecção, percepção de valor, vários fatores. E se o mercado não consegue entender através do seu conteúdo, através do seu posicionamento, da sua comunicação, ele não consegue entender o impacto do seu trabalho, ele não vai pagar mais pelo mesmo serviço, entende? Mesmo que você se esforce muito, mesmo que você seja excelente, mesmo que você entregue muito resultado. E essa é uma das viradas de chave mais importantes para quem trabalha como social media, porque a gente deixa de se prender ao fato de que, meu Deus, o cliente precisa me valorizar, para entender que a valorização ela vem em primeiro lugar de você e do que você está trazendo para esse cliente, como você está se mostrando para o mercado. Um exemplo prático disso é que muitas profissionais falam, vou dar um exemplo, tá? Façam tantos posts, tantos stories, façam agendamento das postagens, das legendas. Só que, tipo assim, isso é muito diferente de quando o cliente vai fazer uma reunião com uma outra profissional e ela explica para ele sobre o desenvolvimento de uma estratégia de conteúdo que posiciona a marca daquele cliente para atrair mais clientes para ele, para transformar o Instagram dele em um canal realmente de vendas, de atração de lead qualificado. As duas, no final das contas, podem fazer a mesma coisa, só que a percepção de valor que foi gerada é completamente diferente, porque uma tá vendendo só as tarefas ali, eu vou fazer a legenda, check. Vou fazer os posts, check. Vou fazer stories, check. Só que, tipo assim, isso é totalmente diferente de quando você vende transformação. No final das contas, o cliente ele não tem tanto conhecimento técnico para avaliar. Então, por isso, você tem que deixar claro no momento de gerar valor, falando dentro da linguagem que o cliente entenda. É por isso que muitas vezes a primeira profissional, do exemplo que eu dei, cobra ali menos de 1.000 e a segunda cobra, tipo, infinitos milhares de reais. O mercado, ele não vai remunerar você proporcionalmente ao quanto você trabalha. Ele vai remunerar você proporcionalmente ao valor que ele consegue perceber com base no que você está entregando, naquilo que você se especializou. Indo para o segundo tópico, né, que eu queria trazer hoje, é que existe um custo muito grande de quando a gente vende só a execução das coisas enquanto social media. O cliente, ele começa a comparar a gente só por preço
preço. Porque se a proposta inteira está baseada só na quantidade de post, você vira uma commodity para esse cliente. Tudo parece igual. Então, o critério de escolha que ele vai usar vai ser de quem está cobrando mais barato. Segundo ponto, você sempre vai sentir que precisa compensar no volume. Como você cobra pouco, você vai falar, não, preciso de mais cliente para atingir a minha meta de faturamento. Mais cliente, mais reunião, mais mensagem, mais alteração, mais urgência e muito mais desgaste mental. Porque cobrando pouco, que aí vem o meu terceiro tópico, a sua margem diminui. Porque você vai entregar muito, vai cobrar pouco, é menos tempo para pensar estrategicamente até para o crescimento do próprio negócio. Porque é dentro desse modelo que deveria gerar crescimento na sua cabeça que você passa a consumir toda a sua energia, porque esse não é o caminho para crescer. O ponto é, cobrar pouco não aumenta as suas chances de crescer, aumenta as suas chances de estar sempre sobrecarregada. E só isso. Aí indo para o nosso terceiro bloco, existem alguns motivos que fazem com que você trabalhe muito e ganhe pouco. Primeiro motivo, você está vendendo só os entregáveis e não o valor por trás. Então, vende post, story, reels, carrossel, enfim, tudo isso é formato. E formato não é necessariamente o que o cliente quer comprar, ele quer comprar resultado. Eu sempre uso essa frase de exemplo, essa que eu vou falar agora, mas só para você entender. Ninguém acorda querendo contratar tantos posts, querendo contratar tantos stories. Não, a pessoa acorda querendo fazer com que o negócio dela dê certo, com que o negócio dela prospere. Você vai ser essa pessoa que vai conseguir mostrar para ele que você consegue fazer com que a empresa dele dê lucro, dê resultado através do marketing? É nisso que você tem que se apegar. Esse é o ponto principal. Segundo motivo, seu posicionamento não comunica estratégia. Então, seu perfil mostra lá, às vezes, vários conteúdos de trend, bastidor, ou às vezes nem tem conteúdo. Então, o cliente ele não consegue entender o que você faz. Ele não percebe um raciocínio estratégico por trás. Por isso que é muito importante a gente se preocupar com a primeira impressão que o cliente tem do nosso perfil. A primeira impressão do nome de usuário, da foto de perfil, da qualidade da foto, inclusive da biografia, do link da bio, tudo isso todo esse conjunto tem que se conectar para que tudo isso gere essa sensação, essa percepção de que você cria estratégia de conteúdo. Terceiro motivo, sua precificação não está considerando o impacto da sua entrega. Porque vamos lá, se você está precificando só com base no tempo que leva para fazer as coisas, você está totalmente errada, porque o cliente ele não está comprando a sua hora, ele está comprando a solução para um problema. Pelo menos é isso que ele quer comprar. Então, a precificação não tem que considerar só custo de hora, tem que considerar o seu conhecimento, o quão boa você é naquilo que você faz, qual é a estrutura que tem por trás, o que o cliente contrata, qual que é a sua experiência, tudo isso tem que ser considerado no momento de precificar. E aí o erro tá, vocês investem em curso, mentoria, imersão, enfim, vários outros pontos de investimento, eventos, e chega na hora de vender, quer vender só com base no custo da hora. Só que a sua hora, ela tem que aumentar proporcionalmente ao seu conhecimento também aumentar. Tudo isso tem que ser considerado no momento de passar um orçamento para um cliente novo, de passar uma proposta, né, no caso. Quarto motivo, você faz muito além do escopo. Nossa, esse é o fator campeão de problemas que eu resolvo das minhas alunas e mentoradas, que é fazer muito além do escopo. Uma reunião que não estava prevista, ajuste ilimitado, resposta fora de hora. Tudo isso vai corroendo o lucro do projeto e vai deixando o cliente mal acostumado. Aí você vai estar com aquela sensação de, meu Deus, só tenho 3 clientes, mas parece que eu não consigo atender mais ninguém. E não é que você não consegue atender mais ninguém, ou que você não tem tempo, ou tem que ficar todos os dias ali, né? Muitas vezes até depois do horário, entrar antes, aí depois. É porque você está vendendo uma coisa e está querendo entregar muito além. Eu não sou contra, vez ou outra, a gente fazer algo para agradar o nosso cliente, mas eu sou totalmente contra a gente trabalhar com essa ideia de que o tempo todo não se põe limite no cliente, tem que ficar agradando. Começa sempre com algo que você faz uma vez ou outra para não falar não, e aí vira algo que te atrapalha muito. Primeiro porque o cliente não entende o valor, né, do que você tá fazendo. Também porque no momento em que você vai se posicionar para não fazer mais de graça, ele não quer saber. Quinto e último motivo, você não estruturou sua oferta de forma clara. Vou explicar. Se a sua oferta não faz com que o cliente entenda por que ele deveria estar pagando mais para contratar você, é porque não está clara. Quando eu digo oferta clara, é entender que você tem que vender transformação. Existe uma diferença muito grande entre vender a tarefa que você está fazendo e vender a execução daquilo, né? Enfim, ou vender a transformação. Quando você vende a tarefa, a execução das coisas, eu crio conteúdo para sua marca. Quando você vende transformação, você desenvolve uma estratégia de conteúdo que atrai cliente, que fortalece a autoridade
qualidade, que apoia o crescimento do negócio dele. Então, você viu a diferença das duas coisas? Tudo também é o jeito que você fala, você entende? O que vai estar dentro da tua proposta comercial? Porque nessa primeira frase que eu trouxe, é uma frase de uma executora, de uma fazedora de post. Mas já na segunda, a gente já tá falando de alguém que se posiciona como alguém que gera resultado. Então, o que você pode começar a usar? Falar sobre como você ajuda as marcas. Ajuda a quê? Qual é a transformação? A transformar o conteúdo em crescimento. Seu trabalho, qual que é? É estruturar a estratégia de conteúdo alinhado ao objetivo de negócio do cliente. Então, você não vende post. Você constrói o posicionamento, você atrai cliente. O post, ele é só a entrega, porque você tem que entender assim, o post é a entrega, a estratégia é o valor e o resultado é o que o cliente compra. Você não pode querer que o cliente veja valor em post. Você não pode querer que ele compre só a estratégia, o cliente compra o resultado. Se você colocar cada um dentro do seu quadrado, você vai conseguir gerar muito mais valor no final das contas. Se esse episódio já está te ajudando a mudar a forma como você está enxergando seu trabalho, segue o podcast se você estiver no Spotify, avalia com 5 estrelas, por favor. E se você estiver no YouTube, se inscreva no canal, deixa o like, toda semana eu compartilho conteúdo para ajudar vocês a saírem do operacional e a construir um negócio mais estratégico e mais lucrativo. Quinto bloco do nosso podcast. Hoje o podcast tá longo, vou falar para vocês, porque eu separei muito conteúdo. Esse foi um dos episódios que eu mais demorei, pesquisando, escrevendo e trazendo pontos. O que as suas mídias estratégicas fazem de diferente? É que elas não começam pensando no conteúdo, elas começam pensando no negócio como um todo. Então, antes de criar qualquer calendário editorial, é analisado o público-alvo, o objetivo da empresa, oferta, diferencial, posicionamento. Tem muita coisa, concorrentes e todas as oportunidades de conteúdo. Só depois disso que é definido o formato, a pauta do mês, enfim. E é isso que muda o resultado que é gerado para o cliente e a percepção de valor. Porque o cliente, ele entende que você não está só fazendo post, você está tomando decisões estratégicas para a marca dele. E soluções estratégicas têm muito mais valor percebido do que só executar. E um outro ponto também é esse erro de ficar precificando pelo esforço. Ah, eu levo 10 horas para fazer esse trabalho e vou cobrar X por hora. É um raciocínio que parece lógico, só que ele limita muito bem o seu crescimento. Limita muito, muito. Ah, eu vou cobrar no mínimo X para cobrir o custo de horas, mas deixa eu entender o quão qualificada eu sou para isso. Porque quanto mais qualificada você fica, menos tempo leva para fazer as coisas. Então, nesse modelo, se você seguir assim, você vai fazer com que você se torne mais eficiente e ganhe menos. Quanto valor a entrega vai gerar para o seu cliente? É isso que você tem que pensar. Se a sua estratégia ajuda o cliente a vender mais, fortalecer marca, atrair lead qualificado, o valor percebido é muito maior do que só o tempo que você está investindo para fazer o negócio. E um outro ponto é, existem alguns sinais que você pode começar a perceber para entender que você está presa no operacional. Primeiro, sua proposta baseada só em quantidade. Segundo, você sente dificuldade para justificar o preço. Se o cliente pergunta por que custa isso, você não sabe falar. Terceiro, os clientes constantemente te pedem desconto. Letícia, mas o cliente não pede desconto para você? Muito raro. Por que é muito raro? Porque eu gero tanto valor e o cliente entende a ponto dele ficar constrangido de querer pedir desconto, porque ele entende que, cara, aquilo tem tanto valor, vai me gerar tanto resultado, que o mínimo que eu tenho que pagar é o que ela tá me cobrando. Outro ponto, aceitar demandas fora do escopo. Outro ponto, faturamento depender sempre de ter mais clientes. Isso também é bem importante. Você nunca vai estar bem com a quantidade que você tá, se você cobra pouco. Você sempre vai precisar de mais. Não é que quem não tá nesse cenário não quer que cresça, quer, mas é que quem tá no outro cenário você fica sempre dependendo do próximo, no próximo eu cobro mais, no próximo eu faço diferente, então, se você se identificou com algum desses pontos ou vários desses pontos, o problema é realmente a falta de estrutura dentro do teu negócio. E como que você reposiciona a sua oferta? Primeiro, você tem que parar de ficar destacando tanto dentro da reunião comercial quanto na proposta só os entregáveis. Os entregáveis têm que aparecer? Sim, mas não como um foco principal. Segundo passo, mostrar o processo estratégico para o cliente dentro da sua comunicação, dentro da proposta, dentro da reunião comercial. Você tem que falar sobre o processo estratégico, diagnóstico, definição de objetivo, a estratégia de linha editorial, o monitoramento dos dados, o que você vai olhar, os ajustes. Terceiro passo, você tem que conectar o seu serviço ao resultado. Então, você tem que explicar para esse cliente, entendendo que ele não é um profissional de marketing, como que o conteúdo vai contribuir para as metas do negócio dele. Quarto passo, organizar
delimitar escopo e limites. Desde o começo da proposta comercial eu já falo qual é o escopo e quais são os meus limites. Então, eu defino claramente, isso aqui está incluso, isso aqui não está incluso, meu período de atendimento é esse. Fora disso, não. Quinto passo, comunica os seus diferenciais. Quem tá dentro da minha mentoria, eu dou mentoria para social mídias, né? Inclusive, é só você visitar o meu Instagram, @LeticiaFerraro, tá bom? Que é com 2 Os. E aí você vai conseguir, dentro do meu link da bio, ver mais sobre a minha mentoria. O primeiro passo que eu faço com todas as minhas mentoradas é ensiná-las a entender os diferenciais delas. Então, construção de missão, visão, valor, com processo aplicado para que elas consigam extrair os diferenciais. Então, é o jeito que pensa, é o jeito que direciona, não é uma especialização, qual que é o diferencial? Então, a gente extrai isso para que isso seja comunicado. Eu ensino elas não só a fazer esses pontos, a criar, né, mas a comunicar isso para o cliente final através de todo o posicionamento delas. Então, um exemplo prático de reposicionamento. Eu falo que eu vendo 12 posts, 8 stories, 4 reels, por exemplo. O que eu deveria dizer é, eu vendo uma gestão estratégica de conteúdo que vai incluir diagnóstico, planejamento editorial, produção de conteúdo e o acompanhamento que vai fazer com que todos esses pontos transformem o seu Instagram em um canal de atração e conversão para clientes qualificados. Então, o serviço dessas duas profissionais ele pode ser bem parecido na entrega final, mas a forma como ele é percebido é completamente diferente. Não que a primeira não faça diagnóstico, mas ela não explicou isso para o cliente. Então, se você não gera valor, o cliente ele vai comparar só pelo preço. E o último bloco do podcast para a gente encerrar é: o primeiro passo para você faturar mais é você abrir a sua proposta comercial e você ler a descrição do seu serviço. E aí você tem que se perguntar algumas coisas. Primeiro, eu estou vendendo tarefas ou estou conseguindo vender transformação aqui? Segundo, o cliente consegue entender o impacto da entrega do meu trabalho através dessa apresentação que eu faço? Terceiro, essa oferta está comunicando a estratégia que eu crio? Quarto ponto, o preço está alinhado ao valor percebido pelo cliente? Se a resposta for não, você já sabe por onde você tem que começar. Porque você não precisa trabalhar mais para faturar mais, você precisa estruturar melhor aquilo que você já entrega. Se você trabalha muito e percebe que fatura pouco, eu quero que você leve uma ideia desse episódio para você ir pensando. O problema não é a falta de esforço. O problema, ele começa e continua quando você começa a operar num negócio que só vende execução, quando na verdade o que realmente gera valor é a sua capacidade estratégica. Então, quando você ajusta o seu posicionamento, a oferta e a comunicação, o mercado ele passa a te perceber e passa a perceber o impacto do seu trabalho. Quando isso acontece, você deixa de depender do volume de clientes e você começa a construir um negócio mais lucrativo, mais sustentável e mais inteligente no longo prazo. Esse é o caminho para sair do operacional e assumir o papel de estrategista de conteúdo. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado. Não esquece de me seguir no Instagram, se inscrever no canal e deixar o like. E se você estiver no Spotify, avaliar com 5 estrelas, porque isso ajuda muito. Se você quer aprender um pouco mais comigo, dentro do meu Instagram, no meu link da bio, tem uma comunidade gratuita que se chama Sala das Estrategistas. Eu dou uma aula ali por mês e mando sempre, uma vez ou outra, um aviso de podcast e algum insight para ajudar vocês também. Então, não esquece de me seguir no Instagram, é @LeticiaFerraro, e eu te vejo no próximo episódio.